Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Patriotas Nordestinos. Tudo bem? Eu sou Luiz C. Patriota e vim conversar com você sobre a política no estado da Paraíba. Meu amigo, minha amiga, hoje nós fomos surpreendidos, se é que eu posso dizer isso, né? Por uma operação da Polícia Federal bem cedo. A Polícia Federal, o Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público da Paraíba, e a Controladoria Geral da União, CGU, deflagraram nesta manhã de terça-feira, 14 de abril, a Operação Cítrico, que mira um suposto esquema de fraudes em licitações no montante de 270 milhões de reais na Prefeitura de Cabedelo, na Paraíba. O prefeito eleito no último domingo, dia 12 de abril, Edivaldo Neto, que já exercia o cargo interinamente, ele já era o prefeito interino, após a cassação do ex-prefeito André Coutinho, do Avante, foi afastado do cargo de prefeito. Ele recebeu a visita da Polícia Federal na sua residência, no bairro de Intermares. A defesa do prefeito Edivaldo Neto divulgou uma nota na qual reafirma-se a absoluta tranquilidade quanto à apuração dos fatos, certo de que, no curso regular do processo e sob o crivo contraditório da ampla defesa, todas as circunstâncias serão devidamente esclarecidas. Meu amigo, minha amiga, essa prefeitura de Cabedelo é um problema sério. Já é o quarto prefeito, aliás, 4 prefeitos já foram afastados do cargo nos últimos anos, desde 2013 para cá, e o Edivaldo é o quinto a ser afastado, pelas mesmas acusações dos anteriores. Entendeu? Há algumas diferenças de um para outro, né? Mas todos foram acusados de envolvimento com facções criminosas. A Polícia Federal, o GAECO e a CGU estão investigando isso por envolver, evidentemente, recursos federais, né? Provavelmente devem haver recursos do Fundo de Participação dos Municípios, que as prefeituras recebem. E isso é muito sério, porque isso mostra a degradação moral da política no município de Cabedelo. Todos esses prefeitos afastados, eles fazem parte de um mesmo grupo político. São todos do Avante. Essa prefeitura ela tem sido alvo de sucessivas acusações, sucessivas investigações de malversação do dinheiro público. Isso não é de hoje. Isso não é novidade para ninguém, nem nunca foi novidade para ninguém. Após esse afastamento, agora à noite, inclusive, o presidente interino da Câmara dos Vereadores, porque o presidente da Câmara era o Edivaldo, que estava interinamente na prefeitura, José, não acho o nome dele aqui, assumiu interinamente também a prefeitura agora à noite. Esse prefeito, o Edivaldo Neto, ele foi eleito, de fato, no último dia 12, domingo. Ele disputou a eleição, só teve 2 concorrentes, ele e o deputado estadual Valber Virgulino, do PL. E eu disse para vocês, no domingo, que Cabedelo tinha um grande desafio, que o eleitor de Cabedelo deveria escolher o Valber Virgulino, deveria votar no 22, para afastar de Cabedelo dessas facções criminosas organizadas. Eu não estou
quero deixar bem claro isso, afirmando que há o envolvimento do prefeito. Mas há, sim, uma ação orquestrada dessas facções criminosas dentro da prefeitura. São grupos organizados para roubar o município. Hoje, o Valber Virgulino, inclusive, afirmou isso aos jornalistas, que existem grupos de empresários que têm contratos e não cumprem seus contratos, mas recebem os pagamentos. Não é? E que, se for fuçar direitinho, a polícia vai encontrar muito mais coisa, porque aquilo ali é uma bagunça. A Prefeitura de Cabedelo é uma bagunça. E eu creio, no meu entendimento, de que não se muda nada com esse grupo que está lá. Com este grupo que está lá, nada vai ser alterado. O que existe é o que existe. A polícia vai estar sempre fazendo alguma investigação, apurando algum fato novo, porque é o que é. O único candidato que poderia quebrar esse círculo era o Valber Virgulino. No dia 12, o eleitor de Cabreiro teve a oportunidade de eleger um prefeito muito melhor. E eu disse isso. Eu tenho certeza absoluta que muitos cabedelenses acordaram. Porque a diferença do Valber Virgulino para outra eleição de prefeito, em relação à eleição do último domingo, foi muito menor. Mas ainda não foi suficiente para derrotar este grupo que está dentro da Prefeitura de Cabedelo. Agora, vale lembrar também que este grupo, aliás, que este prefeito, ele não se elegeu sozinho. Ele teve muito apoio para ser eleito. Ele não chegou lá sozinho, pelos seus lindos olhos, pela sua competência, pelo seu carisma. Não. Ele chegou lá porque foi apoiado por muitas figuras importantes da política paraibana. Políticos que deveriam ter responsabilidade, ao invés de serem politiqueiros, deveriam ter responsabilidade. Sabendo das investigações, porque certamente sabiam. Não há nenhuma novidade para ninguém, tudo isso que está acontecendo em Cabedelo. Mas ele teve fortes apoiadores na sua eleição, no último domingo. Ele foi apoiado pelo governador do estado, Lucas Ribeiro, do PP, que é o candidato do presidente Lula ao governo do estado da Paraíba. Quero deixar isso bem claro. O Lula apoia Lucas Ribeiro, que apoiou Edivaldo Neto. O ex-prefeito da capital, Cícero Lucena, do MDB, também apoiou Edivaldo Neto. E outras figuras aí apoiaram Edivaldo Neto. E eu quero chamar a atenção para o eleitor paraibano, e não só para o eleitor cabedelense, que essas pessoas, daqui a alguns meses, estarão aí na sua porta pedindo seu voto. Essas pessoas que ajudaram a eleger o Edivaldo no domingo estarão aí na sua porta pedindo uma oportunidade para serem governadores do estado. E você deve se lembrar. Ah, foi você que apoiou o Edivaldo aqui em Cabedelo? Você, eleitor de Cabedelo, deve se lembrar disso. Você, eleitor de João Pessoa, deve se lembrar disso. Quem foram os apoiadores do Edivaldo Neto? Eles são responsáveis também, muito responsáveis, pela cena que nós vimos hoje. Da polícia indo lá na casa do prefeito, afastando o prefeito. Ora, se eu tenho a mínima desconfiança que o cidadão responde o inquérito na Polícia Federal
que há indícios de que ele possa estar envolvido com algum esquema ilícito, eu não vou apoiar esse cidadão. Eu acho que isso não precisa ser nenhum mago, um gênio da lâmpada para saber. Não é? Prefeitura de Cabedelo é problemática, é uma dor de cabeça. Para se apoiar um candidato numa eleição para aquela prefeitura, tem que se pensar muito bem quem é esse candidato. E o eleitor de Cabedelo tem que acordar. Não dá para sair votando em qualquer um. Lamentavelmente, a prefeitura agora vai ficar novamente nas mãos de outro interino. E sabe-se lá Deus o que nós teremos aí mais para frente. O senador e presidente do PL na Paraíba e pré-candidato ao governo do estado, senador Efraim Filho, em uma coletiva, junto com o Valber Vinculino, que foi candidato a prefeito pelo Partido Liberal, informou que o PL vai entrar com um pedido na Justiça Eleitoral para suspensão da diplomação da chapa eleita. É óbvio. Vamos aguardar, porque ele não foi afastado por nenhum crime eleitoral, nem por nenhuma investigação no âmbito eleitoral. Mas seria lógico que a Justiça Eleitoral realmente faça a suspensão da diplomação dessa chapa. Porque senão eles voltam para a prefeitura. O ideal seria, inclusive, dar posse ao Valber, né, que chegou em segundo lugar. Mas eu não sei se isso é possível, porque, infelizmente, a legislação não diz isso, né? Provavelmente será feita uma nova eleição, novas despesas, nova apurrinhação para o coitado do eleitor de Cabedelo. Eu oro a Deus para que Cabedelo tenha um outro destino, tenha uma outra realidade e tenha um prefeito, né, comprometido com o bem-estar da população, administrando bem o bem público, com competência, com honestidade e podendo, dessa forma, não é, entregar aquilo que a população de Cabedelo mais precisa. Certo? Meus amigos, eu gostaria de lembrar vocês, pedir a vocês também, para não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, que é muito importante. Outro assunto também relevante que eu gostaria de tocar é que nós, durante muito tempo, nos acostumamos a aceitar muito pouco. E isso, o eleitor brasileiro, de uma forma geral, ele não cobra muito dos políticos, né? Ele enaltece muitos políticos, os políticos são vistos como celebridades, e isso é muito negativo. E hoje eu pensei assim, eu vou lembrar para a nossa audiência que o político ele não é uma celebridade, ele não é uma figura que deva ser a todo momento enaltecida. Um político, ele é, antes de mais nada e sobretudo, um servidor público. Ele trabalha para você, ele é um servidor público. Então você deve exigir do seu político trabalho, porque é uma das profissões mais bem pagas do Brasil, e você deve cobrar isso dele. Deve cobrar isso dos governadores, dos prefeitos, e também dos senadores, dos deputados federais, estaduais, dos vereadores. Você é responsável. Se qualquer um que seja eleito precisa do meu voto. Eles trabalham para nós. São nossos empregados. São nossos funcionários públicos. Não são celebridades.
não fazem nada para nós gratuitamente. Eles são muito bem pagos para trabalhar. Tem muitos benesses, muito conforto. E você deve se lembrar disso na hora de votar. Não é votar naquele, meu chapa ali, meu amiguinho, gente boa, tal. Não. O que esse cidadão tem para te oferecer? O que ele tem para oferecer para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país? E isso você deve pensar e abrir seu olho. Fica esperto na hora de votar. Nessa eleição nós vamos ter muitos aventureiros, trambiqueiros, vamos ter de tudo aí. E você tem que ficar esperto, tem que ficar de olho aberto com essas pessoas. Tem muito bom candidato, tem muita gente que tem muito para entregar, tem muita gente que já entregou muita coisa. Veja o perfil deles, veja quem são essas pessoas e escolha bem o seu candidato na próxima eleição. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Luiz Ceia Patriota. Deixo você com uma palavra que é a palavra de Deus na sua vida. Uma parábola que me chama muita atenção é a parábola dos talentos. Um senhor deu para cada um dos seus subordinados, né, uma moeda. E cada um fez alguma coisa com aquela moeda. Um fez comércio, outro investiu, e um terceiro enterrou a moeda na areia. E na volta, quando eles tiveram que prestar contas, aquele que enterrou na areia foi expurgado, né, pelo seu senhor. Ele foi humilhado pelo seu senhor em virtude da sua inércia e da sua incompetência. Nós temos hoje muitos políticos que enterram os talentos na areia. Nós votamos neles e eles jogam fora o nosso voto. Pense nisso. Na próxima eleição, vote com a certeza que está votando num bom candidato. Um candidato honesto, um candidato que tem que entregar para você, para mim, para nós, para nossas famílias. Tá bom? Tenha uma ótima noite e que Deus te abençoe muitíssimo.